Então, o nosso slide, ele mostra que a Constituição, no seu artigo 198, determina que o SUS é financiado por recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes que vierem a existir, né? E estabelece já que haverá percentuais mínimos a serem aplicados em saúde, reavaliados por lei complementar a cada 5 anos. Desculpem. Os recursos mínimos empregados em ações e serviços de saúde devem configurar um percentual que, no caso da União, é instituído pela lei complementar referida, né? No caso dos estados, Distrito Federal e municípios, o percentual deve ser calculado sobre o produto de suas arrecadações e das transferências fiscais recebidas, advindas de vários impostos distintos. E a lei complementar deve estatuir normas para a fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde pelos governos subnacionais. E aí tem esse detalhe, né, que o artigo 198 trata da admissão, trata também, né, que são aí parágrafos 4, 5 e 6, da admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. E esse assunto foi regulamentado pela Lei 11.350 de 2006. No nosso próximo slide, a gente vai ver que a Lei 8080 afirma que o orçamento da Seguridade Social deve destinar ao SUS os recursos necessários à realização das suas finalidades previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que os recursos financeiros destinados ao SUS são depositados em conta especial em cada nível governamental e movimentados sob a fiscalização dos seus respectivos conselhos de saúde. E no âmbito federal, esses recursos são administrados pelo Ministério da Saúde por meio do Fundo Nacional de Saúde. Então, avançando para o nosso próximo slide, a gente vai ver que a Lei 8142 de 1990, ela é considerada a segunda lei orgânica da saúde, tá, gente? Por quê? Porque foi formulada e promulgada a Lei 8080, mas houve um veto presidencial, nessa época era o Collor, tá? Houve um veto presidencial a vários importantes dispositivos da Lei 8080. E aí o movimento sanitarista, que mobiliza uma ampla bancada no Congresso, ampla bancada mesmo, né? Muitos parlamentares, ou são médicos, ou são proprietários de instituições de saúde, né? Então, e tem mesmo os militantes do movimento sanitarista que, em um grande conflito político, conseguiram fazer aprovar a Lei 8142 ainda em 1990, né? Que é considerada a segunda lei orgânica da saúde. Então, a nova lei reforça a descentralização e estabelece que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como despesas de custeio e de capital no Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde e cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados por quem? Pelos municípios, estados e Distrito Federal. É aí que ela reforça a descentralização,
né? Então, você tem um fundo, que é o Fundo Nacional, e que ele vai dar cobertura, né, aos gastos pelas ações e serviços de saúde realizados pelos municípios, estados e Distrito Federal. E o parágrafo único diz que os recursos referidos no inciso 4º, que é esse da descentralização, destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Gente, quando se estabelece assim, é porque está tipificando, demarcando para onde que deve ir o recurso, ok? Então, no slide seguinte, a gente vai complementar, né, esses dispositivos da Lei 8142, dizendo que ela enfatiza o fortalecimento do princípio da descentralização e a atribuição de um papel muito relevante à esfera municipal no sistema de saúde, né? O artigo 3 diz assim, que os recursos referidos no inciso 4º, que é aquele que fala, né, que deve haver o repasse, né, aos municípios, estados e Distrito Federal, ela diz assim, serão repassados de forma regular e automática. De forma regular ou automática. Quer dizer, não pode haver interrupção e não pode haver exigências condicionantes para que os recursos sejam repassados, né? Os recursos referidos nesse mesmo artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios e os 30% restantes aos estados. Então, estão vendo como que fortaleceu mesmo a esfera municipal? E os municípios poderão estabelecer consórcios para execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recursos previstos no inciso 4º do artigo 2 dessa lei. Então, olha, estabeleceu uma série de facilidades para a descentralização, especialmente ao nível dos municípios. No próximo slide, a gente observa que essa lei 8142 também estabeleceu regras para o acesso aos recursos. E isso, gente, foi muito importante para estruturar o SUS, né? Demorou, mas foi muito importante para estruturar. Então, olhem só, para receberem os recursos que trata o artigo 3º dessa lei, os municípios, estados e Distrito Federal deverão contar com, primeiro, fundo de saúde, então tem que ser constituído esse fundo de saúde. Segundo, conselho de saúde, né? Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e, no caso do Distrito Federal, Conselho Distrital de Saúde, em composição paritária, de acordo com o Decreto 99438 de 1990, que regulamentou a Lei 8080, né? Então, devem contar com plano de saúde, todas as entidades subnacionais, municípios e estados e Distrito Federal teriam que elaborar e apresentar seu plano de saúde. Relatórios de gestão que permitam o controle que foi mencionado lá no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 8080. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Por quê? Porque o SUS, gente, tem um princípio de cofinanciamento, né? Então, os entes, eles têm que apresentar a sua contrapartida de recursos, não pode ficar inteiramente a cargo da União, né? E o parágrafo único, bom, aí tem uma comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários para os trabalhadores da saúde, previsto o prazo de 2 anos para a sua implantação. Esse é sempre um tema espinhoso, tá, gente? E o parágrafo único, né, do artigo 4º diz o seguinte:
o não atendimento pelos municípios, pelos estados ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelo Estado, se o município é que falhou, ou pela União, se o Estado é que falhou. Porém, tem uma observação do mundo real aí embaixo, né? Muitos municípios e alguns estados nunca cumpriram essas regras integralmente. Vários receberam recursos sem ter planos de saúde que os previssem, vários não apresentaram relatório de gestão e vários também não chegaram sequer a constituir o próprio fundo de saúde que era necessário para receber as transferências, porque se estabeleceu que a transferência seria fundo a fundo. E aí, os sujeitos, imaginem, o poder municipal, principalmente, mas também o poder estadual, se negou a constituir o próprio fundo. E aí, o que aconteceu? Em defesa dos direitos da população, a União transferiu do mesmo jeito, ok? Então, passando para o nosso próximo slide, a gente vai ver que, em 1993, a 9ª Conferência Nacional de Saúde apresentou propostas que fortaleciam ainda mais a gestão municipal do sistema. E apresentou um documento chamado Descentralização das Ações e Serviços de Saúde, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde e deu origem à norma operacional básica do SUS, número 1/93. Gente, normas operacionais se tornaram uma ferramenta da gestão do sistema durante muito tempo. Depois é que mudou. Mas durante muito tempo a gestão era feita de acordo com as normas operacionais. Bom, aí o que acontece? Isso definiu o caráter automático das transferências intergovernamentais, criando a figura da transferência fundo a fundo, que dispensava o convênio para o repasse de recursos. Então, isso facilitou muito, porque no setor público, um convênio é um trabalho bastante árduo, demorado e muitas vezes complicado, né? Porque o convênio tem que ser entre as duas esferas, né? Entre a União e Estado, ou Estado e município, e as partes têm que estar de acordo no convênio. E aí as coisas se complicam muito. E as transferências passaram a ser realizadas diretamente da conta do Fundo Nacional de Saúde para as contas dos fundos estaduais e dos fundos municipais de saúde. Passando para o próximo slide, nós vamos verificar que em 2000 houve uma modificação, que foi a emenda constitucional número 29, que estabeleceu a participação mínima de cada ente federado no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, vigorando no período de 2000 a 2004 as determinações previstas no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz o seguinte: até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos, estabelecendo recursos mínimos, aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, serão equivalentes, no caso da União, no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 99 do ano anterior, acrescido de, no mínimo, 5%. E do ano de 2001 ao ano de 2004, o valor apurado no ano anterior, quer dizer, no ano 2001, o valor apurado em 2000. No ano 2002, o valor apurado em 2001, e assim por diante. O valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. Depois se descobriu que por trás dessa definição havia uma expectativa de um crescimento constante do PIB.
e que, quando essa expectativa não se concretizou, aí foi um tiro no pé, porque aí, ao invés dos recursos crescerem, eles começaram a decrescer. E aí teve mudança de novo, né? Então, no caso dos estados e do Distrito Federal, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A, e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Então, 12% do produto da arrecadação desses impostos, deduzidas essas parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E no caso dos municípios e do Distrito Federal, interessante que o Distrito Federal está aí em duas situações, né? 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156. No anterior é 155, 157 e 159. Aqui é 156, 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Então, aí está estabelecendo, né, os recursos mínimos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde nesse período aí até 2004. Passando para o nosso próximo slide, então nós vamos ver que a emenda constitucional número 29 de 2000 dispôs sobre a criação do Fundo Nacional de Saúde, que estava lá no artigo 77 do ADCT, né? Afirmando que os recursos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para as ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para essa finalidade seriam aplicados por meio dos fundos de saúde. E esses fundos, tanto no nível estadual quanto no federal, seriam acompanhados e fiscalizados pelos conselhos de saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo controle externo do Poder Legislativo, que é o quê? O Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados e municípios. O estabelecimento dos valores a serem transferidos aos entes federativos ocorreria mediante uma combinação de critérios como o perfil demográfico da região, níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos e características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, né? Então, equipamentos, né? Enfim, uma série de características. O processo de planejamento orçamentário do SUS, gente, é ascendente. Na verdade, durante muito tempo houve uma queixa que não se conseguia realizar este planejamento ascendente porque as unidades subnacionais nem sempre cumpriam as suas obrigações. Lembram que lá atrás a gente viu que teve estado e município que não entregou o plano de saúde? Então, desse modo, os planos de saúde representam a base das atividades e programações de cada nível de direção existente e devem observar as diretrizes estabelecidas a seu respeito pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, tem diretrizes também para o planejamento, né? Então, passando para mais um slide, a gente vai verificar que a Lei Complementar 141 de 2012, melhor dizendo, regulamentou essa emenda constitucional 29 e facultou ao Ministério da Saúde instituir programas próprios na saúde e descentralizar sua implementação para os estados e municípios, transferindo recursos mediante convênios. Olha só, gente, isso aqui tem um significado, né? Vocês se lembram que havia uma diferenciação entre desconcentração
e descentralização. A desconcentração significava exatamente isso. Se passava aos estados e municípios a tarefa de implementar. Enquanto que na descentralização, os próprios estados e municípios seriam os formuladores dos seus planos. Mas isso não aconteceu, né? Houve dificuldade com isso aí. Então, a Lei 141 de 2012, ela facultou ao Ministério da Saúde instituir programas próprios na saúde e descentralizar a implementação para estados e municípios e transferir recursos mediante convênio. Aí já não é o recurso fundo a fundo, tá? O artigo 18 diz que os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com as ações e serviços públicos de saúde de custeio e capital, todo mundo sabe, né? Custeio são aqueles gastos para a realização das ações e dos serviços. Capital são aquisições de equipamentos, enfim, de várias coisas, né? A serem executados pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos. Porém, aqui, em situações específicas, os recursos federais poderão ser transferidos aos fundos de saúde por meio de transferência voluntária realizada entre a União e os demais entes da federação, adotados quaisquer meios formais previstos no inciso 7 do artigo 71 da Constituição, observadas as normas de financiamento. Quer dizer, em situações específicas, pode também haver a exigência do convênio ou de outros meios formais. A Constituição de 88, no seu artigo 71, estabelece que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o Tribunal de Contas, com o auxílio, né, do Tribunal de Contas da União, que é o grande órgão do controle externo, ao qual compete, olhem aí, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres aos estados, ao Distrito Federal ou a município. Então, isso significa o dinheiro que é dinheiro federal, que é repassado a qualquer nível subnacional, ele deve ser fiscalizado também pelo TCU, ok? Então, passando para mais um slide, a gente vai ver que essa Lei Complementar 141 de 2012 disse também que permanece para a União a regra segundo a qual o governo deve aplicar na saúde o valor empenhado no orçamento anterior, acrescido da variação nominal do PIB. Então, olha aí, já é em 2012. Essa regra da variação nominal do PIB vem de lá desde 2001, né? Desde 2000, na verdade. Os estados e o Distrito Federal terão que aplicar 12% do que arrecadam, enquanto que os municípios deverão investir 15% das suas receitas. E os recursos só poderão ser usados em ações e serviços de acesso universal que sejam compatíveis com os planos de saúde de cada estado ou município e de responsabilidade específica do setor saúde. Gente, eu vou explicar por que foi isso. É porque, na verdade, tinha muito estado e muito município que estava colocando merenda escolar, né? Gastos com restaurantes populares, pagamento de aposentadorias. Então, tudo colocava isso como sendo despesa do setor de saúde. E aí, né,
houve um momento que se colocou fim na verdade, isso aí é um cambalacho, né? É uma trapaça dos estados ou dos municípios, né? Principalmente os estados faziam isso, né? Então, eles não gostaram porque, a partir de então, para alcançar o percentual de 12%, eles não poderiam mais contabilizar como gasto de saúde despesas como pagamento de aposentadorias e restaurantes populares. Tinha que ser em saúde mesmo, né? Vamos para o próximo slide. Então, pela portaria 204 de 2007, foram criados 5 blocos de financiamento. Esses blocos eram formados por componentes que se desdobrariam em repasses, né? Vários repasses. E cada bloco de financiamento deveria ser gerido pelos estados e municípios em uma conta específica única. Mais tarde, passaram a ser 6 blocos. Tá? Houve uma mudança, um ajuste, e passaram a ser 6 blocos. A concepção dos blocos para custeio de ações e serviços de saúde, mediante alocação de recursos federais, se destinava a garantir uma maior autonomia aos estados e municípios da gestão dos recursos. Porque, na verdade, antes desse ajuste da portaria 204, os repasses eram muito diversificados e os recursos acabavam sendo pulverizados entre milhares de municípios, neutralizando a intenção de garantir aos gestores uma maior margem de manobra, né, na gestão de recursos agregados. Os blocos, por sua vez, representariam recursos mais agregados, né, possibilitando maior margem de manobra, né, uma maior folga para os gestores estaduais e municipais atenderem à saúde das suas regiões. Acontece que não deu certo. E 10 anos depois dessa portaria 204, a portaria 3992, em 2017, revogou a regra dos 6 blocos de financiamento e substituiu por apenas 2 categorias, custeio e investimento. Essa mudança teve por finalidade simplificar transferências dos recursos federais para os entes federativos, dando mais flexibilidade na utilização dos recursos, desde que os entes observassem, ou seja, respeitassem as finalidades específicas de cada repasse. Ou seja, o que fosse repasse para custeio seria para custeio, o que fosse para investimento seria para investimento, né? Não dava para transpor de uma categoria para outra. Então, só um instante. 3, 6, 9. A gente vai olhar um próximo slide, onde a gente verifica que, em 2016, teve a Emenda Constitucional 95, conhecida como Emenda do Teto de Gastos, que instituiu um novo regime fiscal. E, nessa emenda, a forma de financiamento do SUS foi impactada, porque a emenda estabeleceu um limite para o crescimento das despesas públicas federais como um todo, incluindo a saúde, e o limite era a inflação do ano anterior, né? Então, isso aí criou um problema, porque se tem uma inflação tem uma inflação da medicina que é diferente da inflação do resto, né? Isso é bem argumentado pelos planos de saúde, né? Então, você tem uma inflação, suponha, de 10%, né? Vamos dizer, num ano,
mas quando tem o reajuste do plano de saúde, eles reajustam em 20%. E o argumento deles é que a inflação da saúde é diferente do resto da inflação medida pelos índices aí oficiais. E isso aí criou um problema enorme, porque, de fato, a saúde tem muitos insumos que são insumos pagos em dólar, né? Tem uma série de especificidades, e aí, quando se atrelou o financiamento à inflação do ano anterior, muita coisa ficou a descoberto. Em 2017, a portaria 3992, eu já tinha dito, né? Revogou a regra de 6 blocos de financiamento, substituindo pelas 2 categorias de custeio e investimento. Eu me distraí quando fiz o slide e não percebi que eu já tinha colocado lá no slide anterior. Então, com isso, a gente concluiu esse bloco e nós vamos aqui descansar um pouquinho. Realmente, a professora está com a boca seca, preciso beber água. Tchau, então, gente, até daqui a pouco.